Oi pessoal, tudo bem? Tudo jóia com vocês? Eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho para responder uma pergunta que me fizeram sobre se eu vou colocar a Alice na escola esse ano ou não. Faz tempo que era para eu já ter feito esse vídeo, há muito tempo mesmo, acho que quando a Alice fez 1 ano e pouquinho. E eu enrolei agora que eu estou fazendo. Mas eu respondi inbox para algumas meninas que me perguntaram e aí outras me perguntaram comentários no YouTube, outras me perguntaram no Facebook, então eu pensei que pode ser uma pergunta de muitas mães. Então eu vou falar pra vocês se eu vou colocar, se não e por quê. Gente, não, a Alice não vai pra escola esse ano, nem o ano que vem, se tudo der certo só em 2018, porque foi isso que nós planejamos pra ela. Eu não vou colocar ela na escolinha porque eu acho que não há necessidade. A necessidade de se colocar uma criança antes dos 3 anos e meio, 4 anos na escola é uma necessidade da família, é uma necessidade dos pais. Ou porque eles têm que trabalhar, ou porque eles precisam resolver coisas, ou eles precisam desse tempo mesmo que a criança está na escola para poder resolver alguma coisa. Então eu não creio mesmo que seja uma necessidade da criança, por isso. E eu fiz a opção em não trabalhar, tá? Depois que eu tive a Alice, eu fiz essa opção. Eu até trabalhava, mas o meu outro emprego era eu só trabalhava 7 horas semanais. Então um dia eu trabalhava 3 horas, no outro dia eu trabalhava 4 horas e só. Um dia de manhã, um dia à tarde, então meu marido revezava comigo, eu me manteria nesse emprego, porque compensava para mim. Mas como eu me mudei, então um emprego desse eu não vou achar tão fácil, eu nem fui procurar emprego, porque eu não pretendo trabalhar agora. Eu preciso trabalhar, claro, para complementar a nossa renda, né? As coisas estão difíceis para todo mundo. Só que como meu marido paga as contas da casa, ele consegue pagar, eu fiz essa opção de abrir mão dessa renda a mais para que eu ficasse com a Alice, tá? E eu vou explicar pra vocês por que eu não acho que seja necessário. Porque assim, baseado no que me perguntaram, eu vou falar aqui porque pode ser uma dúvida de vocês. Mas a criança não precisa se relacionar com outras crianças? Se relacionar bem, aprender a conviver com outras crianças? Sim, gente, essas intervenções da escola, né? É necessário quando ela faz parte da rotina dela, do dia a dia, ela conviver com outras crianças, em grupo, ainda mais em grupos grandes. Então, essa intervenção da escola para que a criança aprenda a se socializar de forma satisfatória, de forma favorável, de forma saudável, isso é uma necessidade da criança a partir do momento que ela está na escola convivendo intensamente com outras crianças. Mesmo que seja 3 horas e meia, 4 horas, que seja o dia todo. Então essa necessidade ela surge a partir do momento que a criança vai para a escola e como eu pretendo colocar a Alice só com 4 anos, a Alice vai aprender essa convivência mais intensiva com os alunos nessa idade. Então ela vai aprender isso lá na época que eu acho que é o melhor para ela ir para a escolinha. Então, assim, não tem necessidade, por exemplo, porque assim, mesmo quando ela estiver num grupo, numa festinha, num parque, é a hora que a gente vai educar ela para conviver com as crianças, naquele momento. Mas isso não faz parte da realidade dela de todos os dias. Uma coisa que eu percebo é que as crianças que têm muito contato com outras crianças mais ou menos da mesma faixa etária, ainda que seja diferença de 2 anos, assim, é que a criança tem uma tendência a manifestar muito mais o egocentrismo, por exemplo, do que uma criança que é sozinha. Porque a criança que é sozinha, ela não se sente ameaçada. Então ela pode até, sim, ser bem egocêntrica quando ela está em contato com outra criança, que começa a fazer parte da criança, essa socialização, quando ela vai para a escola, né, ou algo parecido. Então isso faz parte dela, ela está intensamente ali, ligada a outras crianças, fazendo as atividades em grupo. Então é muito importante que seja bem direcionada as aulas para que ela possa se relacionar bem com as outras crianças, porque ela está relacionando uma boa parte do tempo, né, do dia dela e todos os dias. Agora, a criança que não vai para a escola, a gente só vai tomar medidas educativas quanto a isso, quanto a se relacionar bem com outras crianças, quando estiver se relacionando. É importante que ela esteja na escola, 4, 5 anos. É a fase que eu quero que ela vá para a escola, que eu acho que vai ser importante, porque ela já está mais madura, ela já sabe falar, ela já sabe compreender muito mais as coisas, porque não adianta você colocar a criança com 1, 2 anos na escola, porque tem valores que ele não vai
ele vai desenvolvendo com o tempo, normal. Mas se ele não tiver maturidade, não adianta, ele só vai superar algumas dificuldades dele, algumas limitações, quando ele estiver na fase de superar, tá? Então, assim, eu acho que você coloca a criança lá no ambiente que propõe muitos desafios para a criança, para você poder ajudar ela a resolver esse desafio. A criança que está em casa, ela não tem esses desafios, então não tem essa necessidade, só quando ela se encontra em grupo. Quando ela se encontra em grupo, é a hora que a gente vai fazer o nosso papel de intervir, de ajudá-la nos relacionamentos. Aí, mas é importante, sim, ela viver com outras pessoas, já saber, sim, ela pode fazer isso com 4 anos. 4 anos ela vai aprender a se socializar todos os dias num grupo maior, né? Então essa é a minha visão. Então eu posso deixar essa aprendizagem para 4 anos, até porque ela vai aprender muito mais rápido. Porque a criança às vezes demora 1 ano e meio para... A criança menorzinha demora 1 ano e meio para absorver, a criança com 4 anos ela vai absorver rapidinho, com 3, 4 meses, pelo menos isso é o natural, né? É o que se espera. Então é por isso, eu não vejo necessidade, eu acho que é uma necessidade nossa, de pais, da família, de se colocar uma criança na escola, seja por qual motivo, não importa. E o meu motivo seria se eu trabalhasse fora, mas como eu não estou trabalhando, não tem necessidade dela ir. E assim, o que eu quero falar pra vocês é que os meus filhos mais velhos, eles foram muito pequenos pra escola. O Felipe foi com 11 meses, a Mel foi com 4 meses, porque eu precisava muito trabalhar. Eu já estava trabalhando e eu precisava, eu não podia abrir mão. Morava em São Paulo, cidade grande, na capital, sozinha, não tinha jeito. Ela tinha que ir pra escola. Meu marido não podia revezar comigo. Mesmo assim, a gente revezava umas horinhas. Mas aí ela foi e ela ficava 4 horas na escola, porque como eu amamentava, eles deixavam ela sair mais cedo, porque era uma creche e era período integral. Mesmo a mãe que trabalhava só até na hora do almoço, não podia retirar a criança, salvo se ela amamentasse. E como eu amamentava, eu podia tirar a Alice 1 hora, a hora que eu chegava do meu trabalho. Então ela ficou, só que ela ficou dos 4 meses aos 10 meses, 4 meses por causa da licença, eu estava de licença maternidade. Então, 4 meses eu fiquei com ela, com 4 meses eu coloquei ela na creche, com 10 meses o meu marido veio para o Mato Grosso e eu tirei ela da creche e aí eu pude fazer a opção de ficar com ela em casa. Então, ela não ficou mais em escolinha. Dos 10 meses até 3 anos e meio, ela ficou comigo em casa, porque era o que eu achava, né, que era o melhor para ela. E a Alice do mesmo jeito. Agora também eu não tenho uma necessidade assim gritante de estar trabalhando fora, então a Alice vai ficar comigo. Mas se houver essa necessidade, se as coisas apertarem muito, porque o jeito que estão indo as coisas, aí sim eu vou precisar ir para o mercado de trabalho e aí a Alice vai para a escolinha. Só que ainda a escolinha seria a segunda opção. Eu ia tentar com meu marido o revezamento. Ele ficaria, isso antes dos 4 anos, né? Ele ficaria com a Alice num período enquanto eu trabalhasse, e eu ficaria no outro período enquanto ele trabalhasse, se fosse possível, se a gente conseguisse ajeitar desse jeito. Se não, ela iria para a escolinha. Então a escolinha antes dos 3 anos e meio ainda seria a segunda opção para nós. Então é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.